Imagina só uma das Jinchurikis mais novas no universo de Naruto acabar com uma das organizações mais poderosas, que no caso é a Akatsuki. E isso quase aconteceu. Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês e calma. Embora isso tenha quase acontecido, é só uma teoria. E eu vou explicar tudo certinho pra vocês como foi o selamento de uma das Jinchurikis mais complicadas no universo de Naruto. Oi, meu nome é Breno Wallace, estou iniciando mais uma análise aqui, uma teoria do universo de Naruto para te falar sobre uma das Jinchuriki que teve pouco abordamento, no caso é a Fu, a Jinchuriki de 7 caudas. Mas não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ela é muito poderosa, mas mais poderosa que ela é o seu like. Sim, cada like ajuda demais o canal a crescer, deixe seu like sim, obrigado por tudo, então bora iniciar esse vídeo, então bora iniciar essa teoria, bora lá. A Fu é uma Jinchuriki muito poderosa, isso nós sabemos bastante, né? Todo Jinchuriki é extremamente poderoso e a gente vai se basear em 2 pontos. Primeiro, como ela quase acabou com a Akatsuki e segundo, como as habilidades dela funcionam. E eu vou explicar primeiramente como as habilidades dela funcionam para afinal eu falar como ela quase acabou com a Akatsuki. Primeiramente, cada Jinchuriki tem um estágio em que ele se desenvolve com sua besta, não é? Todo selamento é diferente, dependendo da forma do selamento, e o Jinchuriki pode ter uma afinidade ali com a besta. Quando vimos ela no filler, né, já que apareceu só no filler, já que no anime canônico ela já aparece morta, ela é capturada entre o clássico e o Shippuden. E entre o clássico e o Shippuden, né, perde, né, um tempo entre 3 anos em que só volta depois, né, time skip, e ela foi capturada nesse período. Aparentemente o que foi dito é que a aldeia da Cachoeira não se importou em trazer ela de volta, né? Assim como o Han, foi ela e o Han, os Jinchuriki de 5 caudas que foram capturados. E eles não se importaram em trazer ela de volta, muito pelo contrário, pelo que o Deidara disse no início do clássico, quando eles capturaram o Gaara. Ele disse que parece que eles estavam até felizes em se livrar da Jinchuriki. E isso é bastante triste, porque quando a gente vê no filler, né, ela tem uma personalidade muito parecida com o de Naruto. Ela queria encontrar amigos, queria se tornar mais poderosa, queria conhecer outras pessoas porque ela vivia presa, diferente de Naruto, ela vivia presa. E a aldeia da Cachoeira é conhecida como uma aldeia muito fechada. É diferente da aldeia da Névoa, né, que é uma aldeia reclusa, a aldeia da Cachoeira é literalmente fechada. Só os membros da aldeia da Cachoeira conseguem entrar lá. E, obviamente, ela foi capturada pelo Kakuzu, que é bastante curioso, porque Kakuzu e Hidan capturaram 2 Jinchurikis. Então, pelo desfalque do Sasori, que havia morrido, eles foram atrás de Naruto, consequentemente acabaram morrendo. Mas ele já havia capturado 2 e os 7 caudas. E a questão mais curiosa é que ela era muito nova faz a gente pensar que ela seria um tanto quanto inexperiente, só que eu vou mostrar pra você que não. É que, como eu disse pra vocês antes, o selamento depende de como afinidade você vai ter com sua besta. Por exemplo, Naruto, que era o protagonista, tinha um relacionamento totalmente horrível com a 9 caudas, a gente sabe disso, que ela queria dominar o corpo do Naruto e queria sair do controle. Já o selamento dos outros Jinchuriks, a gente não sabe direito. O Gaara tinha uma afinidade com o Shukaku, embora ele não reconhecesse isso, não é? Ele não poderia dormir senão o Shukaku acabava tomando. E o dos 7 caudas não seria muito diferente. Mas a questão que diga-se é que ela tinha muita afinidade com sua besta, e não era pouco. No filler foi mostrado que ela tinha uma força gigantesca por conta da sua capacidade, né, com o Shomen, e também ela tinha grandes habilidades que envolviam técnicas com sua besta, como um casulo, e também ela podia voar. Pode, escama, casulo, e provavelmente ela era uma ninja sensorial. A questão mais curiosa é que a Fu conseguia voar, e isso de acordo com as outras bestas, né? Voar, aquelas asas que ela tinha, pertencia à parte da cauda, ou seja, quando ela usava caudas, ela usava um poder muito elevado da sua besta, já que como se fosse ela tivesse um manto com as caudas, só que em vez da cauda ela seria uma asa, e que é bastante curioso, já que é a única Jinchuriki que pode voar. É que quando ela utilizava esse poder, ela estava utilizando totalmente com sua besta, né? Diferente dos outros Jinchurikis. Ela pode mudar, por exemplo, o Gaara dominaria, a Yugito cria garras com 2 caudas, então depende da afinidade que a pessoa tem com a besta. E a Fu, é que a gente não sabe quanto foi o limite que ela conseguiu dominar até o Shomen, porque ele queria também sair, né? Ele estava preso. Então, se ele lá dominasse demais, era arriscado ele acabar saindo. E também foi dito que não foi dito, muito pelo contrário, que ela não tinha o domínio completo
do Chomei. Ela era muito inexperiente, nova, até mais nova como os outros Jinchurikis. E para comparar ela com os outros Jinchuriki, tipo a Yugito, que era uma ninja muito poderosa, o Killer Bee, ela era um pouco mais inexperiente, ela era muito nova ainda, ela até era um genin quando morreu. A questão mais forte que eu vou contar pra vocês até onde ela dominou o Chomei é bastante simples, é na Quarta Grande Guerra Ninja onde ela aparece canonicamente, que é quando ela utiliza as habilidades dela. E até onde a gente vê que ela tem o domínio sobre o Chomei é quando ela utiliza a técnica picada de inseto. Que cada técnica você vê, quem fala essas frases são os próprios Jinchurikis. Ou seja, quando ela fala a técnica picada de inseto, significa que é uma técnica dela. Foi ela que utilizou. E como ela estava no manto dos Sete Caudas, isso dá para saber muito bem que aquele manto foi até onde ela conseguiu chegar, a última parte que ela conseguiu chegar, né, do Sete Caudas. Então foi até aí o último ponto em que ela conseguiu dominar como Jinchuriki. E ela chegou no manto. Dá pra se perceber isso, que ela conseguiu chegar no manto do Sete Caudas, que aquele ataque que o Chomei utilizou foi o ataque da própria Fu. E agora a gente vai falar como ela foi capturada, né? Outra teoria que eu tenho, né, é que não sei se cada coração do Kakuzu se adequa a uma característica diferente, porque eu acho que a Fu tinha o elemento vento, né? Foi até mostrado isso no jogo, mas não apresenta pra nós, né, que ela tinha algum poder elementar. Talvez ela seja muito nova para adquirir, mas ela sim, toda pessoa que nasce no universo de Naruto tem algum elemento dentro de si. Eu presumo que tenha sido o vento, por sua afinidade ali com o Chomei, então acho que ela deveria ser o vento. E a questão mais curiosa é que ela foi capturada pelo Kakuzu. Ok, só que cada máscara do Kakuzu tem uma afinidade diferente. Só que a questão mais curiosa é que o coração do vento consegue voar, que é poucas habilidades que consegue voar. Então eu acredito que o Kakuzu provavelmente teve uma certa dificuldade para capturar essa Jinchuriki, ela assim muito poderosa com a besta, e meio que acabou tomando o coração dela e sim gerando o coração do vento que conseguia voar. Talvez seja só uma teoria minha como uma característica do estilo vento do coração do Kakuzu, mas essa é uma teoria, afinal de contas ele capturou ela, né? Então por que não? E outra questão curiosa, né, que depois que ela foi selada, agora vem a parte como ela conseguiu acabar com a Katsuki. Ela não conseguiu acabar diretamente com a Katsuki, ela não acabou com o Pain, ela não lutou com ninguém, ela perdeu pro Kakuzu. Sim, ela perdeu pro Kakuzu. Mas ela, como posso dizer, para começar, Gedomazu possui um selo. Ele não é só invocado, mas ele possui um selo dentro dele próprio, onde há níveis de caudas onde você pode capturar. Você deve capturar legitimamente de uma cauda até 9 caudas. Se você quebrar esse ciclo de caudas que deve ser capturado, o selo se rompe e o Gedomazu quebra. Ou seja, se o Gedomazu quebrar, acabou a Katsuki, porque eles não teriam como armazenar outra besta de cauda. Onde colocar as bestas de cauda se o Gedomazu quebrasse. E embora a gente possa saber que esse problema talvez já tenha acontecido antes, note que os primeiros Jinchurikis a serem capturados foram 7 caudas e os 5 caudas. Eu acredito que o primeiro foi capturado foi o Han, os 5 caudas, e depois a Fu. E então meio que dá para se entender que eles passaram por esse problema ao selar a Fu, já que ela era Jinchuriki de 7 caudas. Então dá para se perceber que depois que eles capturaram a Fu e o Han, que já tinham sido capturados antes, aí eles passaram pro Shippuden para capturar as bestas cronologicamente. Primeiro foi o Gaara, depois foi o Gito, depois foi o Sambi, depois foi o Roshi, o Takata, e por fim, cortando ali, né, foi o Killer Bee e o Naruto. O Naruto foi deixado por último. Então dá pra se perceber que eles passaram por esse problema com aquela Jinchuriki. Então dá pra se perceber que ela sim deu muito prejuízo para ser selada. E creio que teve grandes complicações para selarem a Jinchuriki de 7 caudas. Eu acredito que o Han foi selado no clássico, onde os primeiros movimentos da Katsuki, né, começaram a surgir. Eles começaram a tomar posse do surgimento da Katsuki, né, da criação da Katsuki. E ela foi selada no Shippuden, entre o clássico e o Shippuden. A gente ainda não sabe como, provavelmente não vai ser explicado, né, como complicações tiveram para selar a Jinchuriki de 7 caudas, mas eu presumo que tenha sido ela que quase rompeu com o selo do Gedomazu por ser a Jinchuriki de 7 caudas, eles não terem capturado uma cauda ainda. Eles foram selar a Jinchuriki de 7 caudas e eles acabaram tendo dificuldades ali para selar a Fu, a Jinchuriki de 7 caudas. E dessa forma ela quase rompeu com o selo do Gedomazu, presumo eu. E para ter esse embasamento, né, foi dito pelo próprio Kisame, pelo Pain, que eles deveriam seguir a cronologia do número de caudas. E esse é o explicado motivo porque o Naruto não é capturado primeiro. Tá, o Tachi tentou capturar ele primeiro, mas provavelmente eles não tinham noção ainda dessa dificuldade que eles tinham
para selar, né, o número de caudas, porque ela foi capturada depois. Eles também tentaram capturar o Naruto, né, o Deidara, mas Deidara foi capturar o Naruto sem as ordens do Pen. Ele sim, inclusive o próprio Sasori diz isso, não é? Cada um deve capturar um Jinchuriki. E obviamente eles tentariam manter o Naruto preso até selar os outros Jinchurikis. Mas infelizmente não. Eles deveriam seguir a cronologia do número de caudas. E as primeiras que foram capturados foi ela e o Han. Então dá para se perceber que eles tiveram dificuldade para selar ela no Gedomazu. Ou seja, ela quase acabou com a técnica do trunfo que eles tinham para armazenar as bestas de cauda. E realmente ela deu bastante dificuldade. Eu creio que ela deu bastante dificuldade, sim. Inclusive até para ser selada, já que ela tinha o controle. Eu acho que ela tinha o controle do manto da besta de 7 caudas. Você falar que ela voava. Então teria uma certa dificuldade de se capturar essa Jinchuriki. Ela não é só experiente, não só inexperiente, mas sim uma ninja bastante poderosa. Essa é a Jinchuriki de 7 caudas. Eu queria deixar essa teoria para você pensar um pouquinho sobre ela. Realmente, essa Jinchuriki é muito poderosa? Sim, ela é, mas era um pouco inexperiente. Não tinha tanto controle do 7 caudas como a Yugito tinha, como o Killer Bee tinha. Então, né, infelizmente, ela acabou sendo capturada muito cedo. Mas eu queria ressaltar aqui que ela era uma Jinchuriki, sim, uma Jinchuriki que tem um poder avassalador em mãos. E é isso. Obrigado por você ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu. Tchau.